A população brasileira, quando trata de política, quando trata de, né, uma mamatinha, tal, é difícil de lidar. Mas difícil de lidar. Essa pré-campanha será, ou a campanha, quando ela virar campanha, ela será uma grande homenagem ao Brasil, tá? Acho que depois, no final dessa jornada toda, vocês todos vão perceber o quanto o nosso país é grande e interessante, né? E quantas possibilidades ele tem. E sem passar pano em nenhum momento pros problemas e pros problemas gerados pelas próprias pessoas, né? Não é aquela celebração à la Regina Casé da pobreza. Você já viu isso, né? Regina Casé vai num lugar pobre, ô, povo criativo! Olha só como esse homem é criativo! Este homem mora no lixo e ele conseguiu criar um coador de café usando sua própria cueca. Conheça a história do seu Nelson. Sabe essas coisas que, Regina Casé? Cara, não sou isso, não seremos isso e não devemos ser isso. Seremos muito rígidos e claros e zero condescendentes sobre os erros e os vícios de uma população que é completamente doente em muitos temas, tá? A população brasileira, quando trata de política, quando trata de, né, uma mamatinha, tal, é difícil de lidar. Mas difícil de lidar, tá? Mas nós não podemos ser diferente do que nós somos, né? Porque se nós formos condescendentes com a população brasileira nesses assuntos, nós nos tornamos viciados como eles. E aí, cara, aí não tem muito o que dizer, tá? Então, esse desenho de Brasil, né, que a gente conhece, em que as partes são muito viciadas, ele vai ter que ser resolvido. A resolução não vem de baixo. A resolução não vem de baixo. E ela não tem como vir de baixo, porque não há como você reeducar a base, sendo bem claro, tá? A partir do momento que, no meio, nas instâncias intermediárias, já tem picareta. Você fala, me explica direito. Vamos lá. Tem a pessoa que mora naquela cidade de Paudalho, uma cidade que eu visitei, que tava com a ponte sendo demolida. Aliás, né, Rizão? A ponte, o vídeo nem viralizou, né? Tem certas coisas que eu falei, pô, eu não sei gravar vídeo ao vivo, lá nos lugares, em loco, quer dizer, nos lugares, mas era uma ponte que foi construída no Império. A ponte unia um lado da cidade ao outro. Aquela ponte foi feita porque realmente você precisava atravessar de um lado pro outro da cidade. O poder público da cidade, em 150 anos, não foi capaz de falar, putz, eu preciso fazer manutenção da ponte. Putz, eu preciso fazer outra ponte. Só deixou apodrecer. Tá? É um poder público de retardado, tá? Assim, quem administra a cidade de Paudalho, acho que é a família Gouveia, ou Guzmão, sei lá. São retardados, é uma família de retardado. Tá? Se você pertence a essa família aí, em Pernambuco, família Guzmão, Gouveia, sei lá o teu nome, você é mongol. Você é um filho da puta, você rouba aquelas pessoas, você é um ladrão, tá? É impressionante, cara. A ponte foi feita no Império. Nem pra manter a ponte viva. Olha, temos uma ponte do Império. Porque quando me falaram tem uma ponte do Império, eu falei, ó, que legal. Pô, vi coisas antigas. A ponte tava podre. Entendeu? É difícil. Difícil. Então, esses agentes intermediários que eu falei, que tem essa população, né? A população precisa mudar boa parte dos comportamentos dela. Aí tem um vereador, tem o pastor da igreja, tem um padre, vai ter um influenciador que chega nas redes sociais pra essa pessoa, tá? Os artistas que ela ouve, isso vai subindo, aí o prefeito, aí vai chegar um governador, entendeu? Aí vai subindo a pirâmide social. Pois bem, os elementos do meio estão muito viciados. Eu gravei sobre isso hoje, né? A briga que tá tendo entre Damares e o Silas Malafaia vai muito nessa linha, né? É uma briga em que a gente vê o Silas Malafaia tentando fazer uma defesa vamos dizer, com dedos aqui, corporativa dos seus parceiros de igrejas ali, né? Tentando, na verdade, envenenar o poço. Nossa, essas denúncias vieram do PT. Não vieram do PT, vieram do COAF, tá? E só disso tá acontecendo, né? A gente percebe assim, vai ter que ser top-down, e o topo, conforme vai descendo pra resgatar a base, ele vai ter que enfrentar muitas dificuldades no meio. Então, se eu quiser resolver uma cidade no interior do Nordeste, eu vou ter problema com a oligarquia política que administra aquela cidade. Eu vou ter problema com um pastor evangélico picareta. Vou ter problema, sei lá, com um sindicato do funcionalismo. A meiuca do Brasil tá muito corrompida. Então, assim, para quem, né, a gente levou, né, foi um amigo nosso gringo, né, pra conhecer. Falou, Renan, eu quero conhecer esse tal de Brasil Profundo. Né? Falou, quer conhecer o Brasil Profundo? Venha conhecer o Brasil Profundo. E o cara saiu meio assim, ok, a missão de vocês é uma missão impossível, tá? O gringo já saiu assim, cara, não tem muito o que fazer. Eu discordo dele. Eu discordo porque, assim, como eles lidam com um capital humano, por diversas razões, que tá numa situação melhor, né? Tô falando de alguém que mora na Europa. Então, as pessoas leem, elas são autossuficientes, leem, escrevem, sabem manejar artefatos, né? Trabalham em lugares em que as cidades são funcionais. Quando eles veem a situação de uma cidade como Paudalho, que é uma cidade que nada acontece. Em Paudalho, cara, eu vi assim, você viu o barulho dos pássaros, não porque era uma cidade, né, campesina, fofa, não, é porque não tinha movimentação. Não tinha movimentação. É uma cidade profundamente dependente, tá? Vai ser difícil demais. Vai ser difícil pra caramba, cara. Teve uma das primeiras visitas que eu fiz, tá? Só pra comentar com vocês, foi
na cidade de Jabotão dos Guararapes, em que eu conversei com, né, o nosso porta-voz lá, ele, o poder público não olha pelas pessoas, né, ou as pessoas estão largadas aqui sem nenhuma atenção. Beleza. Vocês sabem que assim, eu acho o poder público de um lugar como Jabotão dos Guararapes horrendo, né? Não há muito. Não, eu não vou fazer nenhum tipo de comentário bacana sobre quem é administrador público em Jabotão dos Guararapes. Isso posto, eu vi um sofá jogado dentro do córrego. Eu vi uma privada inteira jogada dentro do córrego. Amigos, um sofá não pegou e se jogou, se suicidou. Vou me matar! Adeus, mundo cruel! E se jogou num córrego morfético, né? Mesma coisa com um vaso sanitário. Aquilo foi jogado pelas pessoas. E aí quando eu interpelei o porta-voz nosso, falei, mas as pessoas também fazem isso? Fazem. Aí vem um menino, né, e um senhor que trabalha naquela comunidade, e o senhor, não, o poder público não olha pra gente, os políticos só vêm aqui pedir voto, mas esquece de gente. Falei, mas assim, precisam se organizar, sabe? Vamos colocar umas caçambas, vamos conversar, porque existe um mínimo de organização social. O que eu quero dizer, as pessoas têm capacidade de agência. Se o poder público não tá fazendo nada, até porque aquelas pessoas venderam o voto pro poder público, né? Ou seja, veio um vereador, levou o voto delas e elas tomaram uma decisão estúpida. Elas poderiam, gente, vamos botar umas caçambas de lixo? Gente, vamos botar uns cestões, vamos botar uns latões de lixo, vamos exigir desse mesmo vereador que vendeu nosso voto que venha ter a coleta. Eles não exigem, cara. Eles não se organizam, eles falam, joguei no chão. E é isso, assim, né, sem ser, né, não quero ser cruel com ninguém, mas é isso. É isso, entendeu? Não adianta fingir. A galera, tanto que lá, nós estávamos lá, e tinha gente despejando lixo no chão, como estava passando. A pessoa realmente tem que ter. Imagina o trabalho todo que a pessoa teve pra eventualmente rever a decisão dela de jogar um sofá no córrego, sabe isso? O sofá dá trabalho, foi pesado, teve que vir mais de uma pessoa carregando e no caminho falar: faz sentido eu jogar esse sofá aqui? Só taca o sofá, entendeu? Então, é dureza. As periferias das grandes cidades são feitas de migrantes em geral, né? São Paulo é o caso mais óbvio. As periferias daqui são pessoas que migraram de outros lugares. E esses problemas se repetem aqui. Diadema, em São Paulo, ou um bairro na periferia de São Paulo, é uma Jaboatão dos Guararapes, porque ela traz pessoas que vieram de uma situação sociocultural econômica a lá, Jaboatão dos Guararapes. Eu quero dizer, as periferias se formaram aqui, né? Eu posso dar o exemplo de outras capitais, num processo histórico muito específico. E as pessoas que foram parar nesses lugares, elas são mais ou menos parecidas na forma de pensar, né, nos próprios dramas que elas vivem. Então, é importante ver isso lá, porque lá, como são estados que são, vamos dizer, entendidos como estados que estão lá atrás, na fila do pão, né, eles recebem proporcionalmente mais recursos, só que esses recursos nunca chegam. E aí fica uma seguinte situação em que aquelas pessoas vivem mal, aqueles estados recebem, vamos dizer, uma ajuda do governo federal com impostos coletados de outros lugares, e nada na prática é feito para melhorar. Entendeu? Então, há um problema aí, há um problema muito grande. Eu sei que se São Paulo, por exemplo, ficasse com uns 500 bilhões, tá, de gap, de fundo partidário, de dinheiro enviado pro Pacto Federativo, ficasse aqui, São Paulo disporia de meios de ação para, no mínimo, resolver de vez a questão do saneamento aqui. Mas isso foi lá para o Pernambuco, assim, foi lá para o Maranhão, foi lá Pará, e não é feito nada. Então tem uma disparidade que nós precisamos tratar aqui, tá?